Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, Deus nos dá a oportunidade de podermos estarmos aqui com os irmãos em mais uma live para estarmos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Estamos já há alguns dias estudando a primeira, a segunda e a terceira carta de João e já falamos alguma coisa do capítulo 1 e também do capítulo 2 de João até o versículo de número 17. E hoje, pela misericórdia do Senhor, queremos dar continuidade a essa reflexão, ao pensamento daquilo que o Espírito Santo falou ao apóstolo João. E eu quero nesta noite estar trazendo para nós aquilo que Deus revelou a João, que não somente serve para aqueles dias, mas também para os dias a qual estamos vivendo hoje. Se você tem o exemplar da Bíblia Sagrada, eu peço para que você possa pegá-la e possa abri-la na primeira carta de João, no capítulo 2. Estaremos fazendo menção de alguns versículos registrados nesta carta. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 18. Dentro destes versículos, João vai trazer duas temáticas, vai trazer dois assuntos. Um deles é sobre a unção do Espírito Santo na vida do cristão. E o outro assunto é sobre o anticristo. Então nós vamos nesta noite estar então dividindo este assunto em dois, então não estaremos encerrando hoje este assunto. Nós estaremos vendo primeiramente a questão do anticristo e amanhã estaremos então falando da unção do Espírito Santo que nos capacita, que nos dá a nós graça, unção, poder e autoridade para que nós possamos enfrentar o anticristo ou o espírito do anticristo, né? Para ser mais claro, o espírito do anticristo que já age nos nossos dias. A palavra de Deus vai nos dizer aqui na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 18, o seguinte: Filhinhos, vai dizer assim, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos se têm feitos anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. Nós vamos ver aqui, meus queridos irmãos, que havia um problema que a igreja do primeiro século estava enfrentando. Existia um grupo religioso chamado de gnósticos, a qual eles perverteram a doutrina de Cristo Jesus, a doutrina relacionada à encarnação de Cristo Jesus, a doutrina relacionada à morte vigária de Cristo Jesus e à sua ressurreição. Gnósticos, eles se auto-intitulavam sabedores da verdade, aqueles que realmente tinham a verdade consigo. E eles então diziam que Cristo Jesus, ele, no momento em que foi batizado por João Batista, naquele momento, o Jesus espiritual, Jesus Deus, ele se manifesta. E durante 3 anos e meio, este Jesus, Deus, ele anda no meio do povo, opera milagres e maravilhas. Mas, a partir do Getsêmani, esse Jesus Deus deixa este corpo e vai embora, e só morre o Jesus homem na cruz. Isso quer dizer que vai invalidar
o sacrifício de Cristo. Então, por mais de 200 anos, quase que 300 anos, os apóstolos, os pais da igreja, aqueles outros que vieram após os apóstolos, tiveram uma grande luta contra essa falsa doutrina e contra esta seita que perdurou por quase 3 séculos, trazendo à igreja muitos malefícios. E então o apóstolo João, ele vai então dizer que estas pessoas, o que opera nelas é o espírito do anticristo. Ou seja, estas pessoas, elas são direcionadas, são influenciadas, dirigidas pelo espírito do anticristo, que há de vir, que ainda há de aparecer, de encarnar-se, aonde ele vai aparecer quando Cristo arrebatar a igreja e começar então o juízo de Deus sobre esta terra, a qual a Bíblia chama de a última semana de Daniel, os 7 anos, aonde será derramado ali a ira do Senhor, onde as 7 trombetas serão tocadas, aonde as taças serão derramadas, os cálices serão derramados, com a ira de Deus sobre esta terra e sobre os moradores dessa terra. E nós vemos então que o apóstolo João, ele vai usar novamente a palavra filhinhos, porque ele tem uma preocupação com toda a igreja. Como vimos na lição passada, ele classificou a espiritualidade da igreja em 3 aspectos: aqueles que eram pais, ou seja, pessoas mais maduras espiritualmente, aqueles que eram jovens, ou seja, que estavam no meio do caminho, mas que já tinham graça, força para poder vencer a Satanás e seus ataques, e tinha os que eram os infantes, os filhinhos, os novos convertidos. E então João, ele vai ter agora aqui uma preocupação com estes novos convertidos, com os filhinhos. E ele então começa dizendo: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Nós vemos na Bíblia Sagrada que a palavra de Deus, desde o Velho Testamento, ele vai mostrar, ele vai revelar a manifestação de Satanás, e que essa manifestação ela vai ser encarnada em um homem. E este homem, ele é chamado na Bíblia de o anticristo. Quando o profeta Daniel estava na Babilônia, e nos momentos que ele tirava para estar diante de Deus, jejuando, orando, para compreender sobre acerca das coisas, sobre acerca do plano de Deus para com o povo de Israel, Deus então insere dentro das visões que Daniel tem acerca do futuro do povo de Israel a pessoa do anticristo. Quando nós olhamos para o capítulo 9, o versículo 26 e 27, nós vemos que Daniel chama ele de o príncipe que há de vir. E diz mais: aquele que a sua boca fala com insolência. E nós vemos ainda que o profeta Daniel lhe dá ênfase a este homem, ao ponto que o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu ensino sobre as últimas coisas, quando os discípulos chegaram até Jesus e perguntaram: Senhor, nos diga quais seriam os sinais que vão nos revelar da tua vinda, do teu reino sendo estabelecido nesta terra. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo de número 15, Cristo Jesus chama ele de abominação da desolação, a qual Daniel profetizou. Então veja bem, desde do Velho Testamento e no Novo, nós vemos que este homem será um homem
será usado por Satanás. O anticristo não é Satanás. O anticristo não é Lúcifer, mas será uma pessoa que será usada como instrumento nas mãos de Satanás. Será a trindade satânica: Satanás, o anticristo e o falso profeta, ao qual estará imitando a trindade santa: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós vemos então que estamos vivendo a última hora. A última hora começou desde o momento em que Cristo Jesus subiu aos céus, ascendeu aos céus, e ali naquele monte, contra aquelas 500 pessoas, testemunhas, viram Jesus Cristo subir, e a ordem foi dada para eles ficarem em Jerusalém para receber a unção do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder. Naquele momento começa os últimos dias. Já fazem 2000 anos, ou mais de 2000 anos, que a igreja nesta terra está vivendo os últimos dias que a Bíblia Sagrada nos revela. E nós vemos então que nesses últimos dias, o espírito do anticristo já se manifesta na sociedade humana, se manifesta através da história da igreja, com o objetivo de destruir tudo que se refere a Deus. Nós vemos, por exemplo, que Paulo chama ele de o homem da iniquidade, o filho da perdição, que está escrito lá na segunda carta dele aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Ele diz o seguinte, o apóstolo Paulo, no versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Estamos vivendo este momento hoje. Muitos, milhões de pessoas estão apostatando da fé. Pessoas que um dia foram alcançados pelo poder do Evangelho de Cristo. Pessoas que um dia desceram as águas do batismo, fizeram ali um voto, fizeram ali uma aliança com Deus, fizeram ali um juramento diante de Deus, diante da igreja e do pastor que o batizava. Tomaram e participaram da Santa Ceia, do corpo, do sangue, representado no pão e no cálice com vinho. Muitos deles foram ungidos pelo Espírito Santo, ou seja, receberam o revestimento do Espírito Santo. Receberam a presença do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, falaram em línguas estranhas. Muitos deles, o Espírito Santo usou nos dons espirituais, mas chegou um momento da vida deles que eles foram laçados pelo inimigo e permitiram então que Satanás adentrasse o seu coração e pudesse então vamos dizer assim, os laçar, os prender, fazendo com que a sua fé viesse esmurecer, viesse acabar, ao ponto deles negarem que tudo aquilo que eles viveram, que tudo aquilo que eles presenciaram, tudo aquilo que eles experimentaram, não era verdade, não vinha de Deus. Não era Deus agindo na vida deles. Isso é apostasia. E o apóstolo Paulo, como o apóstolo João, ele vai falar então destas pessoas, e que estas pessoas estariam então sendo influenciadas pelo espírito do anticristo, aonde este espírito tem como objetivo e contra tudo que se chama Deus, e contra o culto que se faz a Deus, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Naquele tempo do apóstolo João, dos apóstolos,
O inimigo das nossas almas usou uma seita, os gnósticos, para tentar paralisar a igreja, para trazer falsos ensinos, falsos profetas, tentando tirar a igreja do verdadeiro saber, do verdadeiro conhecimento, da verdadeira palavra, de andar em retidão diante de Deus e de crer naquilo que realmente estava sendo ensinado pelos apóstolos, a qual eles vivenciaram e viram, e ao qual se cumpriu diante dos olhos deles, mediante a pessoa de Cristo Jesus. Então, o apóstolo João, ele vai chamar essa seita, os gnósticos, estes homens, estes mestres ou falsos mestres, de anticristos, que o espírito do anticristo está agindo neles. Da mesma maneira, Paulo ressalta sobre isso em muitas de suas cartas, e uma delas aqui em Tessalonicenses. Então ele vai dizer aqui, que porque não será assim que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Essa palavra é uma palavra profética ainda relacionada ao futuro, mas também é uma palavra que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos vendo que há um ódio crescente pela palavra de Deus. Há um ódio crescente pela igreja de Cristo Jesus. Há um ódio no coração da sociedade, dos povos, das nações, principalmente aqueles que são constituídos como autoridade para ir contra a igreja do Senhor Jesus, para ir contra os ensinos a qual encontramos nas sagradas escrituras, na palavra de Deus. Tudo isso já é, meus queridos e amados irmãos, a manifestação do espírito do anticristo, o anticristo agindo nos dias ao qual nós chamamos hoje, vivemos hoje, desanimando os nossos amados irmãos, roubando-lhes a fé, trazendo sobre a igreja do Senhor perseguições, tentando paralisar a igreja do Senhor, usando todos os meios possíveis e cabíveis em que eles possam ser utilizados para paralisar a igreja do Senhor. Nós bem sabemos que há uma promessa de Deus na sua palavra, onde o próprio Jesus Cristo, que é o cabeça da igreja, a qual o Senhor Deus, conforme está escrito lá em Efésios, lhe deu todo o poder, toda a autoridade, lhe fez assentar nas regiões celestiais, ele está assentado à destra do Pai. Todo o nome nos céus, debaixo da terra, estão debaixo da autoridade de Cristo. A igreja está debaixo da autoridade de Cristo. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Mas estas promessas também não significa que nós não teremos oposições, que nós não teremos lutas aqui nesta terra, que a igreja não irá sofrer perseguições, que os cristãos não seriam odiados. O próprio Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho, dizendo aos discípulos: o mundo vos odiará por causa do meu nome. Vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Vocês serão mortos por causa do meu nome. Nós vemos, meus queridos, que no primeiro século, os cristãos, os que se convertiam a Cristo Jesus, eram jogados na arena para ser devorados pelos leões, para ser mortos pelos gladiadores. Eles eram queimados, eram crucificados. Eles não tinham medo da morte. Eles enfrentavam a morte como último inimigo, porque eles sabiam que depois que passasse por isso, eles estariam com Cristo Jesus na glória. Mas o que estou trazendo aqui nesta noite é que o espírito do anticristo está agindo na nossa sociedade.
está agindo na vida de muitos cristãos, a qual estão apostatando da fé, voltando à velha vida. É como a palavra de Deus fala, o apóstolo Pedro dizendo, é como o porco que volta à lama. Pessoas que viviam em uma vida pregressa, em uma vida contrária à palavra de Deus, em uma vida pecaminosa, em uma vida de transgressão, de impiedade. Mas a misericórdia de Deus alcançou estas pessoas. Estas pessoas foram redimidas, foram transformadas, foram lavadas, porque Deus não faz de maneira nenhuma reboque, ele não faz de maneira nenhuma, ele não costura, como diz o próprio Jesus Cristo, não costura pano novo em pano velho. Jesus Cristo, o Senhor Deus, ele não faz reforma, ele faz tudo novo. Mas estas pessoas, nelas há o livre-arbítrio, o poder de escolher, de querer seguir ou não a Cristo Jesus. Nós vemos, por exemplo, o jovem de qualidades. Em alguma Bíblia está essa epígrafe, em outra, na maioria, está a epígrafe, o jovem rico, que chegou até Jesus Cristo, que desde a sua meninice ele se preocupou em fazer a vontade do Senhor, em cumprir a lei de Deus. Mas ele cumpria a lei de Deus externamente, mas o que estava dentro do seu coração era mamon, era o amor à riqueza, era o amor às coisas materiais dessa terra, que quando Jesus Cristo disse para ele, só te falta uma coisa, para que tu herde a vida eterna, vende tudo quanto tu tens, dê aos pobres, distribua aos pobres, e siga-me, seja meu discípulo. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem rico, ele ficou mudo, ele ficou sem resposta, ele ficou sem palavra, abaixou a sua cabeça e foi embora, porquanto ele tinha muita riqueza. Ou seja, ele é um exemplo, e de tantos que nós possamos encontrar na Bíblia, de pessoas que um dia foram alcançadas pela graça do Senhor Jesus, alcançadas pelo poder do Evangelho, foram transformadas, mas infelizmente apostataram da fé, negaram aquilo a qual receberam de Cristo Jesus. E isso, é claro, tem uma influência muito grande do espírito do anticristo, que se manifesta nos dias ao qual nós estamos vivendo hoje. Nós vemos que, como o apóstolo João fala aqui em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, dizendo, filhinhos, é já. Interessante que ele coloca o verbo no presente, do indicativo, ou seja, indicando uma ação no presente, mesmo que essa carta foi escrita há quase 2000 anos atrás. Ele está colocando o verbo no presente do indicativo, ele está indicando uma ação. Ele diz, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, porque onde conhecemos que já é a última hora. Nós vemos que a Bíblia Sagrada fala desse homem e o espírito do anticristo, ele age em todas as áreas possíveis da sociedade. Quando nós olhamos para o livro do profeta Daniel, quando Deus revela ao profeta Daniel sobre o anticristo, que ele haveria de vir e que seria um instrumento de Satanás para tentar destruir a nação de Israel, nós vemos no livro do profeta Daniel, no capítulo 7, o versículo 20, dizendo o seguinte, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e de outro que subiu, diante do qual caíram 3, isto é,
aquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Ou seja, esta fala, que esse chifre fala de poder, e fala de um homem, do anticristo, e aqui mostra a intelectualidade dele, ou seja, como este homem será intelectual. E nós vemos que o Espírito Santo revela ao apóstolo João, ao apóstolo Paulo, e também revelou ao profeta Daniel, Deus revelou ao profeta Daniel, que o anticristo, o espírito do anticristo que age nos nossos dias, ele tem usado as mentes mais brilhantes dos nossos dias de hoje para tentar rebater as sagradas escrituras. As mentes mais brilhantes do século XX, do século XXI, ao qual nós estamos vivendo, eles são pessoas ateus, que não creem em Deus, e tentam provar que a religião ou o cristianismo não é a solução para os problemas dos homens. Nós vemos então que o espírito do anticristo tem usado o intelecto dos homens para ir contra a palavra de Deus e contra o representante legal dos céus, que é a igreja de Cristo Jesus aqui nesta terra. Também fala da eloquência. Quando nós lemos esse versículo 20, ele vai dizer aqui que o seu parecer, ele falava grandes coisas, e o seu parecer era mais robusto do que os seus companheiros. Nós vemos que estas pessoas, que o espírito do anticristo, que opera já nos nossos dias, ele tem dado a estas pessoas eloquência, maneira de falar que venha cativar, conquistar pessoas para o seu lado, que venha conquistar pessoas para que estejam ao seu redor. É fato para nós que somos cristãos que a mídia, o telejornalismo, algumas desses jornalistas, alguns telejornais tentaram usar a comunicação e tentar transmitir à população que a igreja, que se ela se reunisse, é tanto que nós estamos vendo os templos no nosso país vazios. As autoridades, elas estão autorizando somente que os templos possam ser abertos para as pessoas ir lá orarem, mas não pode haver culto, não pode haver reunião, não pode se aglomerar. Nós vemos então que o espírito do anticristo, ao qual Paulo fala que também tem uma eloquência, uma maneira de falar, de conquistar pessoas, está agindo não somente no nosso país, Brasil, mas em todo o mundo. Nós temos visto isso acontecer nos dias ao qual estamos vivendo hoje. O profeta Daniel, no seu livro, no capítulo 11, vai dizer que o anticristo, ele vai ter uma influência política muito grande. No capítulo 11, versículo 21, ele diz assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, a qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino como engano. Aqui o profeta Daniel está falando do poder político, das articulações, como o anticristo vai saber manipular, trabalhar nos bastidores da política mundial. E hoje nós estamos vendo isso. A maior guerra que a igreja hoje está enfrentando é diante das autoridades, é no meio da politicagem,
aonde o espírito do anticristo tem usado pessoas para tentar fazerem leis, para que venham paralisar a igreja do Senhor no mundo e também no nosso país. Nós vemos que o profeta Daniel vai dizer que ele é um estrategista militar. No capítulo de número 8 do profeta Daniel, no livro do profeta Daniel, no versículo 24 diz: e se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força, e destruirá maravilhosamente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Nós vemos que o anticristo, quando ele vier, quando ele aparecer, quando ele se manifestar, ele terá um poder bélico à sua disposição, muito poderoso, mais do que nós imaginamos e que nós vemos nos dias de hoje. Nós vemos alguns países com um poder bélico muito grande. Dizem que existem países que podem, com as suas bombas, destruir o planeta dezenas de vezes. Agora imagine este homem, um homem que é intelectual, um homem que é eloquente, um homem que sabe andar nos bastidores da política, um homem que agora também sabe como manejar a máquina militar de destruição mundial. E estamos vendo isso nos dias de hoje também. O espírito do anticristo tem usado neste mundo pessoas com armas letais para matar missionários, famílias de missionários, matarem cristãos, destruírem igrejas, para tentar paralisar o andar da igreja do Senhor Jesus nessa terra. Nós vemos que ele também tenta manipular a religiosidade. Nós estamos vendo hoje, meus amados irmãos, que os cristãos, eles podem professar a sua fé, mas limitadamente. Ou seja, é como uma criança que fez um mal feito e ele é colocado de castigo no cantinho, onde ali ele não pode sair, se ele sair dali, ele será repreendido, ele terá consequências. E nós estamos vendo que o anticristo tem agido em todas essas esferas e tem tentado, tem trabalhado, tem agido na vida daqueles que não têm o Senhor, ou na vida daqueles que um dia professaram a Cristo Jesus, mas hoje são apóstatas, para tentar isolar a igreja de Cristo Jesus. Nós devemos clamar ao Senhor, orar a Deus. Não podemos baixar a nossa guarda de maneira nenhuma. Não podemos de maneira nenhuma, meus amados irmãos, achar que o que nós estamos enfrentando, o que o mundo está enfrentando, é uma coisa simples e que o inimigo não está se aproveitando disso para atacar a igreja. Sabemos que Deus está permitindo isso, eu creio nisso também, mas também sabemos que há uma guerra espiritual acontecendo. E o espírito do anticristo, que já age neste mundo, está aproveitando meios para tentar paralisar a igreja do Senhor. Nós encontramos, como diz aqui o apóstolo João: filhinhos, já é a última hora, como ouviste que vem o anticristo. Nós vemos na Bíblia Sagrada que o anticristo ele é apresentado de várias maneiras, e cada maneira que ele é apresentado, ela nos indica, ela nos fala de seus aspectos e de como ele trabalha. No livro do Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1, vai dizer assim: e pus-me sobre a areia do mar, e vi subir uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres,
e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome chamado blasfêmia. Nós vemos que ele é chamado, o anticristo, de a besta. Da onde ele sobe aqui é do meio da multidão. Nós sabemos que o mundo fala aqui de 7 cabeças. Isso significa os 7 continentes do mundo. Nós vemos os 10 chifres, isso fala de totalidade de poder. Ou seja, uma plenitude de poder, uma completude de poder. Este homem subirá de dentre as nações, abrangerá os 7 continentes do planeta Terra, e ele será completo. E nós vemos o espírito do anticristo agindo nos 7 continentes do nosso planeta, contra a igreja de Cristo Jesus. Ele é chamado também na Bíblia, meus queridos, de o filho da perdição, como já lemos em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele é chamado de o iníquo, conforme está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo 8, onde diz: então será levado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A Bíblia Sagrada nos mostra, nos revela que o espírito do anticristo está manifestado nos dias que estamos vivendo. Ele vai se manifestar encarnando-se quando a igreja subir desta terra, mas terá o dia do fim dele. Um dia aonde Jesus Cristo virá, o derrotará e o destruirá. Mas até lá, ele fará muitos males à igreja, ao povo do Senhor. Ele é chamado também na Bíblia de abominação da desolação, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 24 e versículo 15. Pois vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Nós vemos também que ele é chamado de o chifre pequeno, conforme já lemos lá em Daniel capítulo 7, versículo 8, que ele sai dentre os 10 chifres, 3 chifres caem, e ele sai, e ali ele se sobrepõe aos outros chifres. Nós vemos também que ele é chamado de o rei feroz, por causa da sua ferocidade, da sua violência, como ele virá. Ele diz: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acambarem, se levantará um rei feroz de cara e será entendido em adivinhações. Aqui Daniel fala também que o anticristo, ele também estará ligado à religião. O falso profeta, que é a outra besta, estará trabalhando nesta área, onde ele quer unir todas as religiões em uma só. E essa ideia, cada dia mais, está se tornando comum, não somente na sociedade brasileira, mas em todo o mundo. Nós vemos uma propaganda onde as pessoas pedem para que todas as religiões, aquilo também que eles consideram como religiões, se unam em um só propósito para que haja paz. Mas nós sabemos que não é desta maneira. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada diz que não há como haver paz entre as trevas e a luz. E nós vemos então que ele é chamado também o príncipe que há de vir. Nós vemos, conforme Daniel capítulo 9, versículo 26, ele é chamado de o homem vil, como eu já li lá em Daniel 11, 21. Ele é chamado de o pastor inútil. Está escrito no livro do profeta Zacarias.
capítulo 11, do versículo 15 ao 17. Esse texto, no outro dia, nós estaremos abordando de uma maneira mais clara, mas diz assim, e o Senhor me disse, toma ainda para ti um instrumento de um pastor insensato, porque eis que levantarei um pastor na terra, que não visitará as que estão perecendo, não buscará a desgarrada e não sarará o doente, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço, sobre o seu olho direito, o seu braço completamente se secará e o seu olho direito completamente se escurecerá. É uma profecia relacionada diretamente ao anticristo. E nós vemos ao longo da Bíblia Sagrada, nós estamos já indo para o final dessa primeira parte deste ensino. Vemos ao longo da Bíblia Sagrada algumas figuras que elas tipificam o anticristo e as atitudes do anticristo. Quando nós vamos lá para o livro de Gênesis, o livro de Gênesis, a palavra Gênesis significa princípio. Depois do juízo de Deus sobre a geração de Noé, que era maligna, que era má, que era corrupta e que fazia tudo que não agradava aos olhos de Deus, nós vemos então que Noé, com a sua família, eles são salvos dentro da arca. Noé e sua família é um tipo de Israel. É um tipo de Israel que irão passar pela tribulação. A igreja não irá passar. Nós vemos o exemplo de Enoque, que era da geração de Noé. A Bíblia Sagrada diz no seguinte lá, porque Enoque andou com Deus, e Deus se agradara dele, e Deus o tomou para si, e Enoque não viu a morte. Enoque é uma figura da igreja que será arrebatada, do povo santo de Deus, que não irá passar pelo juízo de Deus, que não irá enfrentar o juízo de Deus, mas ao povo de Israel, que não crê em Deus, todos os judeus que não aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, estes passarão pela tribulação e pela grande tribulação. E Noé é uma figura do povo de Israel. Também ele representa, é claro, a todos os homens que estão perdidos e que Jesus Cristo é a arca da salvação. Também ele tem ali uma figura evangelística, uma figura relacionada à salvação do homem, mas o contexto em si está profetizando algo que ainda vai acontecer, relacionado ao povo da promessa, ao povo escolhido por Deus, chamado Israel. Israel irá passar pela tribulação. E diz a Bíblia que depois que Noé sai com a sua família da arca, Deus os abençoa para que eles também venham ser frutíferos, que eles venham multiplicar e que venham encher a terra. Mas um homem, descendente de Cão, descendente de Canaã, por nome de Nimrod, o primeiro homem na terra a escravizar os outros homens. Ele é uma figura do anticristo porque ele vai se rebelar contra Deus. Deus fala para que os filhos de Noé se frutifiquem, se multipliquem e que se espalhem enchendo a terra. Mas Nimrod, ele não faz dessa maneira. Ele pega todos os homens e ele une estes homens em um só lugar, escraviza alguns deles para que possam construir uma torre por nome de Babel, para que essa torre chegue tão alto até os céus, dizendo o seguinte: essa torre será tão alta que nem Deus, quando vier trazer juízo sobre nós, porque nós não estamos obedecendo, nós não seremos destruídos. Essa rebelião no coração de Nimrod, essa atitude de Nimrod, é uma característica do anticristo e do espírito do anticristo, qual nós vivemos hoje.
Muitos que apostataram da fé, eles não creem, eles não acreditam que o juízo de Deus virá sobre as suas vidas. Eles não acreditam que Deus tem poder de trazer juízo sobre eles. Eles acreditam que pelos seus próprios meios, pelas suas próprias forças, intelectualidade, sabedoria, eles vencerão a Deus. Na sua mente há uma ideia, uma mentalidade que eles poderão ter vitória contra Deus. Era isso que estava na mente de Nirode, era isso que vai estar na mente do anticristo quando ele reunir a maioria, não todas, mas a maioria das nações da terra e fazer um grande exército para tentar destruir Jerusalém e o povo de Israel, porque na sua mente ele entende que ele terá poder para destruir o povo da aliança e que nem Deus poderá livrá-los. Esse sentimento nós estamos vendo nos dias de hoje. Nós estamos vivenciando nos dias de hoje. A nossa preocupação como pastor, porque estamos em campanha de oração, porque estamos orando, porque estamos clamando, para que Deus tenha de misericórdia dos nossos irmãos, eles não venham desfalecer na sua fé. Quantos, neste momento de crise, eles têm, infelizmente, negligenciado a sua vida espiritual para com Deus. Eles têm deixado Deus em segundo plano. Quantos cristãos, mesmo diante de toda a crise que está acontecendo no mundo, milhares de pessoas perdendo a vida, mesmo vendo que o mundo está em pânico, em polvorosa, está correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer, estão vivendo como nada estivesse acontecendo, estão desapercebidos. A fé de muitos desses está se esfriando. É por isso que o próprio Cristo Jesus disse: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Porque ele diz o seguinte, que quando ele vier, ele vai achar membros da igreja, pessoas que são igreja, bebendo, comendo, sorrindo, se alegrando, gozando das coisas dessa terra, mas não vigilantes, não prontos para o soar da trombeta de Deus. Isso faz me lembrar uma história que eu ouvi hoje, onde diz que um certo jovem cristão, ele fazia parte do grupo de louvor da igreja a qual ele congregava. E ele estava com o casamento marcado. Mas, infelizmente, ele e a noiva cederam à tentação, caíram em pecado de fornicação, e ele confessou ao pastor. O seu pastor, então, o coloca em disciplina, mas a notícia se alastra na igreja onde ele congrega, e uma pessoa, ela se dispõe, se deixa usar-se como instrumento de propaganda para espalhar aquela desgraça na vida daquele casal para os membros da igreja. E alguns dos membros desta igreja acabam que isolando este casal, não cumprimentando com a paz, não agindo da mesma maneira. Mas o que eu aprendo com isso é que Paulo, ele ensina que o fornicador, o adúltero, o mentiroso, o fofoqueiro, independente
porque para nós parece que existe pecado grande e pecado pequeno, mas a Bíblia chama tudo de pecado. Se não houver o arrependimento, se não houver a mudança na vida desta pessoa, ela um dia pode partir dessa terra e ter uma surpresa pensando que está indo para o céu, mas infelizmente acordará no inferno, porque a Bíblia Sagrada diz lá no livro de Provérbios que Deus abomina aquele que faz contenda entre irmãos, aquele que separa um irmão do outro, e a arma que o inimigo usa é a fofoca. Ou seja, o pecado daquele casal de fornicação, o pecado da fofoca, diante de Deus é a mesma coisa. E a Bíblia Sagrada diz que essas pessoas não entrarão no reino do céu se não se arrependerem e voltarem atrás. Então entenda isso em nome de Cristo Jesus. O espírito do anticristo está agindo nos nossos dias. Nirode, ele demonstra essa rebelião à palavra de Deus. Ele demonstra que com a sua inteligência, com a sua força, ele poderia escapar do juízo de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que não foi dessa maneira, porque Deus desceu para ver o que é que os homens estavam fazendo. E ali Deus confundiu as línguas e destruiu aquela torre. Algumas pessoas que arqueologistas que vão até este local, aonde eles supõem, porque ali existe um grande buraco, eles supõem que ali foi construído no território do Iraque a Torre de Babel, e ali existe um grande vale, um grande buraco, algo que aconteceu, algo que foi destruído ali. Nós vemos, meus amados irmãos, tantos outros figuras que representam o anticristo. O faraó, por exemplo, no Egito, é uma figura. Ele diz que ele não cria em Deus, que ele não obedeceria a Deus, o seu coração se endureceu, e que ele não deixaria o povo de Israel sair, mesmo ele enfrentando as pragas que ele enfrentou, as pragas das moscas, as pragas das úlceras. Nós vemos as pragas das trevas intensas, que diz a Bíblia que dava para se apalpar as trevas, as pragas das úlceras. Nós vemos então a mão de Deus derramado com ira sobre o povo do Egito, mas Faraó, o seu coração continuava endurecido. E esse espírito do anticristo tem agido desta maneira na vida de muitas pessoas, na vida daqueles que se afastaram dos caminhos do Senhor, daqueles que estão em rebeldia a Deus, daqueles que estão escondendo seus pecados, daqueles que estão camuflando as suas iniquidades, com os corações endurecidos. Como nós olhamos para o livro do Malaquias, é uma outra coisa, mas o livro de Malaquias mostra um povo, que é o Israel, fazendo cultos, oferecendo sacrifício, mas sacrifício não da maneira que Deus queria, como se estivesse fazendo uma barganha com Deus e achando que assim, dessa maneira, eles alcançariam de Deus a bênção para as suas vidas. O espírito de anticristo, que é prefigurado em Faraó, também está agindo desta maneira nos dias de hoje, endurecendo os corações das pessoas para que não se voltem para Deus, para que não se arrependam, para que não confessem os seus pecados, para que haja uma mudança na sua vida, muitas vezes usando desculpas em coisas temporais dessa terra, mas tentando esconder o verdadeiro motivo, o pecado que está dentro do seu coração. Nós vemos também Senaqueribe, um rei sírio, que Deus usou para destruir o reino do norte.
porquanto houve 20 reis do norte, as 10 tribos de Israel, que seguiram Jeroboão. Mas mesmo Jeroboão, sendo que recebeu uma profecia de Deus através do profeta, que Deus daria 10 nações para ele, 10 tribos para ele reinar, ele cai no pecado da idolatria, faz o povo se rebelar contra Deus, e diz a Bíblia que não houve nenhum só rei no reino do norte que fizesse o que agradasse a Deus. E por causa disso, no ano 722, Deus usa a Assíria, Deus usa Senaqueribe para destruir Samaria e para desterrar as 10 tribos e espalhá-la por todo o mundo. Mas quando ela vem contra a cidade de Jerusalém, contra Judá e Benjamim, o povo ali ora, busca, pede e clama a Deus, e Deus intervém para que o povo não seja destruído. Senaqueribe, ele é a figura do ódio pelo povo de Deus, pelo sentimento de tentar destruir o povo de Deus. E é o que nós estamos vendo hoje, o espírito do anticristo agindo desta maneira também, trazendo um ódio imensurável, aonde os olhos dos homens se avermelham, pegam fogo, tentando nos engolir, tentando nos destruir, porque nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos na história do povo de Israel, encerro com isso, Antíoco Epifânio, que foi um descendente de um dos generais de Alexandre o Grande. Depois que ele morreu, o seu reino foi repartido entre 4 generais. E Antíoco Epifânio, ele profana o templo do Senhor. Ele ali mata um porco, ele erege um altar diante do altar de Deus. Ele mata um porco, sacrifica a seu Deus, ele profana a casa do Senhor. E nós estamos vendo que nos dias ao qual estamos vivendo, o anticristo, ele quer profanar o culto, quer profanar aquilo que é santo. Diz a palavra do Senhor: ai daqueles que chamam de santo aquilo que é imundo e chama de imundo aquilo que é santo. É o espírito do anticristo agindo nos nossos dias. Que nós possamos pedir a Deus a sua graça, a sua misericórdia, o seu discernimento, para tentarmos entender os ataques que Satanás tem feito contra a igreja e contra a nossa vida. E eu volto a enfatizar: a arma maior que a igreja tem, e que nós vemos ao longo da história, e vemos também como exemplo na vida do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, a oração. A oração não é fácil, a oração é uma luta, é uma guerra espiritual a qual nós travamos, mas é através da oração que os céus são abertos. É através da oração que os milagres acontecem. Quando o povo chegou até Moisés dizendo: Moisés, por que tu nos trouxeste até aqui para sermos mortos nesse deserto? Não existia túmulos, não existia lugares para sermos enterrados no Egito. Vamos ser mortos nesse deserto? E ali Moisés vai clamar a Deus. E Deus atende a oração de Moisés dizendo: pare de clamar, Moisés. Haja, mande que esse povo marche, porque hoje eles verão que eu sou Deus e que nunca mais eles verão estes egípcios que durante 400 anos os escravizaram. Essa é a esperança que nós temos, meus queridos e amados irmãos.
que o Senhor Jesus Cristo virá nos buscar. E que não veremos mais os algozes da nossa vida. O espírito do anticristo agindo desta maneira como está agindo nos dias de hoje, para tentar nos destruir e parar a igreja do Senhor. Nós bem sabemos que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas a igreja de Cristo é feita por pessoas. E eu e você, meu amado irmão, temos a obrigação de nos fortalecermos, lendo a palavra de Deus, jejuarmos, buscarmos a Deus em oração. Fazer como os antigos reis, o povo de Israel, diante de uma situação, simbolicamente colocar a cinza sobre as nossas cabeças, colocar um pano de saco sobre nós, derramarmos lágrimas diante do Senhor e pedir a sua misericórdia, para que nós possamos ter vitória e o Senhor Jesus Cristo, o nome dele, ser exaltado na nossa vida. Essa é a primeira parte deste ensino. Amanhã, se Deus me der vida até lá e me permitir, eu quero vos falar da unção do Espírito Santo, que é uma capacitação poderosa, extraordinária, para que nós possamos vencer o espírito do anticristo aqui na terra. Eu quero orar com você neste momento. Senhor Deus, eterno Pai, querido e santo e poderoso que está nos céus, mais uma vez, Senhor, adentramos a Tua presença, apresentamos a cada um dos nossos amados irmãos, a cada família, pedimos, ó Deus, a Tua bênção sobre a vida deles, que Tu venha ajudá-los, que Tu venha sustentá-los, e que eles, ó Deus amado, possam resistir, que eles possam, Senhor Deus, entender, compreender, discernir, Senhor, a operação do anticristo nos nossos dias, com, ó Pai querido, o objetivo de destruir, de dizimar, de estraçalhar a Tua igreja. Mas eu bem sei que Tu estás conosco, mas eu quero, Deus, interceder por cada um deles, aqueles que talvez estejam enfraquecidos, aqueles que não estejam vigilantes, Senhor, desapercebidos, que Tu venha, Senhor Deus, acordá-los, despertá-los do sono espiritual. Oh, Deus querido e santo, que Tu venha derramar sobre eles a Tua graça, a Tua força, a Tua unção. Ajuda, Deus, a cada um dos nossos amados irmãos, e que nós possamos ser vitoriosos em Ti. Abençoa os lares, as famílias, os casais, pais e filhos, que haja compreensão, que haja harmonia, que haja paz. Deus Todo-Poderoso, aviva, Senhor, a Tua obra. Batiza, Senhor, aqueles que não são batizados com Teu Espírito Santo. Trabalha no coração daqueles que estão endurecidos para que retorne à Tua casa. Ó Deus, vai salvando vidas, Senhor, e acrescentando ao Teu rebanho. Alarga nossas tendas, Senhor. Amplia o nosso território, ó Deus. Abençoa, Pai querido, a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero agradecer a todos os nossos amados irmãos que estiveram conosco esta 1 hora do ensino da palavra de Deus, aprendendo as sagradas escrituras. Eu conto com você amanhã, este horário, que será um horário que irei fazer antes do culto da igreja sede, que também terá ensino lá. Nós queremos fazer antes do culto da igreja sede, para todos aqueles que quiserem participar e ouvir também ali a palavra de Deus, também tenham a oportunidade. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja para com todos vós. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.